Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal do YouTube aqui, o Cantinho da Saúde, agora num lugar diferente, num outro canto aqui da nossa saúde, mas para falar de algo que a gente já tem conversado bastante aqui, que é justamente da nossa medicina, de como a gestão em saúde é importante, também falar um pouco da assistência, da parte técnica, mas hoje especificamente eu vou falar com vocês um pouco sobre as mudanças que a gente tem visto na prática médica em relação ao intervencionismo, em relação às necessidades cirúrgicas, o quanto a medicina tem diminuído a intervenção e feito aquele famoso menos é mais, né? Então, se você gosta do meu podcast, se você curte o meu canal, aproveita, se inscreve, porque aí você vai receber os vídeos sempre que eles aparecerem. A gente está fazendo vídeo toda semana, cada vez com mais qualidade para te atender, para você poder ver um vídeo com qualidade também, para que você possa contribuir com ideias, com comentários, com sugestões de temas para que a gente melhore ainda mais o nosso canal. Meu nome é César Buchala. Se você ainda não me conhece, também me segue lá no Instagram, @Dr. César Buchala. Eu sou médico, eu sou clínico, especialista em clínica médica, terapia intensiva, também sou gestor em saúde, gestor em qualidade e gestor em segurança do paciente, que são temas que eu adoro falar por aqui. E eu tenho uma consultoria em gestão em saúde chamada Consultri, então também me segue lá no Instagram, @consultri.br, e lá também você vai ter muitos temas, muitos conteúdos sobre gestão em saúde. Mas vamos para o que interessa, que é falar um pouquinho sobre o intervencionismo da medicina e o quanto ele tem diminuído. E por que ele tem diminuído, né? A gente tem visto cada vez mais os guidelines, as recomendações de tratamento, cada vez diminuindo a quantidade de indicações de cirurgias, de medicamentos, e tentando focar mais na mudança de estilo de vida, no estilo de vida mais saudável, em diminuição de tempo hospitalar. Mas será que isso tem algum fundo científico? Será que isso visa diminuir os eventos adversos, né? Então a gente vai aqui comentar um pouquinho disso, refletir, baseado também na minha experiência como gestor, sobre o que parece estar acontecendo na medicina e na ciência da saúde em geral, né? Bom, recentemente eu estava vendo um guideline americano falando sobre fibrilação atrial. Fibrilação atrial é uma das principais arritmias que geram problemas cardíacos aí, tanto como consequência da arritmia, como causa dessa arritmia, né? Então, o problema cardíaco pode ser a causa da arritmia, ou a arritmia pode, a longo prazo, gerar um problema cardíaco por conta da frequência cardíaca aumentada e das outras consequências, principalmente problemas de coagulação e embolização aí de coágulos, que podem levar a infarto, AVC, derrame, entre outras coisas. Enfim, o que esse guideline falava, né? O que antigamente a gente tinha medicamentos para controlar a frequência cardíaca do paciente, agora o guideline fala: diminui ingesta de álcool, diminua tabagismo do paciente, melhore a atividade física, prática de exercícios físicos, melhore o sono desse paciente e diminua o estresse. A gente precisa de médico para falar disso? E eu faço esse questionamento porque, na verdade, sim, precisa de médico. E precisa de médico que fale disso, né? Infelizmente, a maior parte dos médicos não aborda na sua consulta queixas e como é a realidade desse paciente em relação a sono, em relação a hábitos diários aí de uso de álcool, de tabagismo, de sono, relacionado a estresse, relacionado à sexualidade. Então, se o médico não aborda isso, quem que vai mudar esse estilo de vida desse paciente? Quem que vai tratar esses problemas que estão causando a arritmia do paciente, né? Então aqui é só um exemplo do que eu estou falando, e eu poderia trazer milhões de exemplos aqui. Por exemplo, a gente pode citar aí a questão da cirurgia cardíaca, né? Hoje, cada vez menos se faz cirurgia de ponte de safena, ponte de mamária, para tratar problemas coronarianos. Por quê? Porque as práticas menos invasivas, minimamente invasivas, que a gente chama na medicina, como a hemodinâmica, cateterismo, a angioplastia, hoje suprem muito bem
essa demanda e geram para o paciente resultados melhores, com menos tempo internado ou às vezes nem precisando de internação hospitalar, né, uma internação mínima aí, com menos risco de complicações cirúrgicas, menos riscos de óbito, de mortalidade e morbidade relacionados à cirurgia. A gente sabe que cerca de 10% dos pacientes que internam num hospital ou que passam num hospital vão ter algum incidente. É muita coisa, né, gente? Se a gente pensar isso na aviação, por exemplo, esse índice ele é menor do que 0,00001%. Né? A gente não espera que 1 em cada 10 aviões caiam todos os dias. Né? E por isso que quando a gente fala de segurança do paciente, a gente fala em 10% de incidentes, é uma taxa muito alta. Então, o que a gente tem visto, né, do ponto de vista principalmente de segurança do paciente, é que menos intervenção é igual a menos incidente. Quanto menos a gente tem a necessidade de um medicamento ou de uma pessoa agindo aí com um procedimento cirúrgico invasivo que tem naturalmente riscos de complicação, menos problemas a gente vai ter nesse paciente. Então, se a gente puder tratá-lo de uma forma não invasiva, ou com cateterismo, ou diminuindo a ingesta de álcool, diminuindo o tabagismo, melhorando essa prática de atividades físicas, a gente vai ter mais sucesso. A gente mexer menos no paciente, a gente vai gerar menos problema. Porque quando a gente entra com um medicamento, esse medicamento pode causar uma reação alérgica ou uma reação adversa de diversos tipos que existem, por exemplo, antiarrítmicos aí, que a gente fala, a amiodarona, né, que é um dos principais antiarrítmicos, ela tem diversas complicações que podem acontecer, desde reações alérgicas até reações de pele que podem acontecer, e esse paciente pode ter que precisar internar para corrigir esse problema, ou às vezes ele pode gerar até uma outra arritmia mais grave relacionada ao medicamento antiarrítmico, né, que é a amiodarona, por exemplo. Eu estou citando aqui o exemplo da arritmia e de questões cardiológicas, mas a gente pode falar de várias áreas da medicina. A grande reflexão que eu quero deixar aqui é a seguinte: o médico precisa sim abordar todas as áreas que envolvem a vida desse paciente. Ele precisa conhecer profundamente esse paciente. Talvez não é o especialista que vai fazer isso, mas o clínico. Principalmente o clínico, ele precisa ter uma boa interação com esse paciente, ele precisa conhecer verdadeiramente esse paciente para poder ajudar não só o paciente, mas também os colegas profissionais da saúde que estão envolvidos no cuidado desse paciente. E aí, esse é o ponto que eu quero chegar aqui, aí como clínico, né, puxando sardinha para o lado que eu gosto muito, né, não só como clínico, mas como intensivista, esse olhar integral do paciente cada vez mais é necessário, gente. A gente precisa realmente entender todo o entorno do paciente, a gente precisa conversar profundamente, usar a tecnologia a nosso favor para deixar o tempo ali que a gente preencheria papéis, prontuário e olhar no olho do paciente, ter uma conversa real, ganhar essa interação médico-paciente para poder falar de temas que são difíceis, né? Falar de sexualidade não é na primeira consulta, geralmente a gente vai levar algum tempo. Entender rotina de sono, entender sobre hábitos, mesmo que sejam hábitos deletérios, como o uso de drogas, o álcool, o tabagismo, a gente precisa estar com uma boa interação com esse paciente. E aí a gente vai chegar a essa conclusão de que realmente menos é mais. Se a gente tiver sempre focando em ter cirurgias, né, grandes procedimentos, altos custos em saúde, ninguém vai estar bem, nem paciente, nem médico, nem sistema de saúde. A gente vai estar se agredindo mutuamente, né, e a saúde não consegue progredir dessa forma, com as pessoas sempre visando o maior lucro, sempre visando tirar o maior custo do outro, né? A gente precisa realmente olhar para o sistema de uma forma sustentável e não só cortando custos, mas olhando para o que é o melhor para o paciente. Eu deixo aqui essa reflexão para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curtam aqui, compartilhem para mais gente chegar a esse canal, para a gente poder ter discussões boas aqui, cada vez de maior nível científico aqui, a gente possa discutir juntos e chegar numa saúde cada vez melhor aqui no nosso cantinho da saúde. Obrigado e até a